Ei, bom dia! Olha eu aqui de novo, gente, para nós gravarmos a segunda parte do vídeo, tá, queridos? Desde já eu quero que Deus abençoe a sua vida, tá certo? No decorrer desse dia. Gente, deixa no comentário aí, na sua cidade tá chovendo? Eu sou da cidade de Mantena, Minas Gerais, tá certo, gente? E aqui, graças a Deus, teve aqui os dias sem chuva, mas agora começou a chover e tá sendo só vitória, gente. Deixa aí nos comentários aí, gente, se na sua cidade, de onde você é e se na sua cidade tá chovendo, porque aqui, menino, o negócio tá caindo água. Mas, queridos, vamos lá para a última parte, tá certo, desse vídeo, dessa mensagem. Acerca, tá certo, do padecer, né, pelo o nome do Senhor, por causa do nome do Senhor, né? Louvado seja Deus. E como eu disse no outro vídeo, gente, uma das formas da gente padecer, nós podemos tirar aqui como exemplo aquela passagem bíblica, gente, acerca de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Para pensar juntamente comigo o que aqueles homens passaram, tá certo? Por causa do nome do Senhor, né? O rei daquele lugar fez então uma estátua enorme, falou: olha, aquele que não se prostrar diante da minha estátua, né, será lançado na fornalha de fogo. E nós vamos ver que as únicas pessoas que ficaram de pé, tá certo? No meio da multidão que se prostraram diante daquela estátua, esses três rapazes, servos do Senhor, tá certo? Que temiam, tinham o temor, tá certo? No nome do Senhor, era servo do Senhor, vaso, escolhidos por Deus, chamados para fazer a diferença. E eles, querido, não se dobraram, tá certo? Mediante, tá certo? Aquela estátua. Eles então, com isso, decidiram, optaram por padecer por causa do nome do Senhor, por amar a Cristo, por amar o nome do Senhor, por não querer negar o nome do Senhor, negar a Cristo. Eles então decidiram ficar firme, por não negar a Cristo, foram então lançados na fornalha de fogo ardente. Como se não bastasse, o homem que fez ali aquele decreto, fez aquela imagem, tá certo? E colocou essa condição diante deles, diante de todos que estavam ali, mandou que os seus súditos, que seus soldados aumentassem então, né, aquela fornalha, a temperatura daquele fogo 7 vezes mais. Olha para você ver como que a pessoa que tem o chamado de Deus, ele sofre por causa da obra. Como que a pessoa que é convocado por Deus, tem um chamado para um grande ministério na terra, tá certo? Ele sofre, tá certo? Passa por perseguições, passa por aflições, passa por sede, fome, estão sujeitos a passar por tudo na terra, tá certo? Por não negar a Cristo, tá certo? Estão sujeitos a padecer pelo nome do Senhor, hein? Louvado seja Deus. O que você passou hoje? Qual foi a aflição que você suportou calado, que você, sabe, sujeitou por não negar a Cristo? O que você tem passado, né? Quais são as lutas que você tem passado por não negar a Cristo, tá certo? Por amar a Cristo você tem passado, né? O que você tem passado?
Lembrando que tudo que você tem passado, tá certo? Por amar a Cristo, por causa do nome de Cristo, Deus está vendo, tá certo? E a sua recompensa vem da parte do Senhor. Para não perder aqui o foco da mensagem, lançaram então aqueles homens naquela fornalha de fogo. Aumenta mais o fogo, vamos ver até onde eles aguentam. Só que eles não sabiam, tá certo, que Deus ou que Cristo estava na vida deles, tá certo? Aqueles homens que fizeram aquela estátua, exigindo que se dobrasse diante dela, eles não sabiam. Eles não tinham ali experiência do Deus que aqueles homens serviam, tá certo? Eles não tinham, portanto, eles permaneceram fiéis ao Senhor. Tá certo? E o mesmo eu digo para você, tá certo? Se você tem o chamado de Deus na sua vida para ser um pregador, para ser um apóstolo, um servo do Senhor, se você realmente teme ao Senhor, não negue a Jesus. Nós não podemos de forma alguma negar a Cristo. Nós fomos chamados para fazer a diferença, pregar o Evangelho, tá certo? Independentemente do que vier sobre nós. Deus está conosco neste chamado, Deus está conosco nos dando livramento, nos dando escape, mesmo se vir sobre nós a morte, tá certo? Nós morremos, mas morremos para Cristo, com Cristo e por Cristo, tá, queridos? Não negue o nome do Senhor, mas permaneça firme. Então, queridos, lançaram então eles na fornalha. Agora nós vamos ver se eles negam ou não negam a Jesus Cristo. Portanto, nós aprendemos que eles não negaram a Cristo, tá certo? E de imediatamente nós vamos ver que eles olham para dentro daquela fornalha e vê uma pessoa a mais, tá certo? Ou seja, Cristo estava com eles naquela fornalha. E não permitiu que fosse queimado nenhum fio de cabelo, tá certo? Nenhum fio de cabelo do corpo daqueles homens, tá certo? Ficaram ali um bom tempo, Deus permitiu eles ver Cristo lá dentro juntamente com o servo do Senhor. E o que eu quero dizer para você com esta mensagem, tá certo? Que não importe onde os seus inimigos te lançarem, não importa a situação que seus inimigos armarem contra ti, para ti, Deus está com você nesta peleja. Deus está na sua frente. Deus está contigo neste barco, tá certo? E não vai permitir que seus inimigos triunfem sobre a sua vida. Não vai permitir que seus adversários impeçam o seu ministério de crescer, a obra do Senhor na sua vida ser concluída. Nada vai impedir aquilo que o Senhor tem para ti acontecer. Nada vai impedir. Porque Deus é quem te chamou. E se Ele te chamou, assim como creio, tá certo? A sua vitória é certa, o seu milagre é certo, a bênção, tá certo? De Deus é certo na sua vida. Temos na Bíblia Sagrada outro fato importante. Daniel, nós sabemos que Daniel foi lançado na cova dos leões, né? Para quê? Para que fosse morto. Assim como aqueles 3 homens foram lançados na fornalha de fogo, porque eles não quiseram se dobrar diante de uma estátua, tá certo? Que não tinha vida, que não podia fazer nada, né? E Daniel, da mesma forma, armaram cilada contra ele, e ele, como sempre, fiel ao Senhor, aquele que o chamou, aquele que o alistou para uma grande obra, um grande ministério, ele permaneceu fiel. Então, querido, ainda que te joguem na cova dos leões, permaneça fiel ao Senhor. Ainda que te joguem, não importe a situação, seja fiel ao seu Senhor, tá certo? Porque Ele está contigo, que seja na cova dos leões, que seja numa fornalha de fogo quente, que seja na morte, Deus está contigo. Pensaram então, agora nós vamos armar uma contra ele, ele será, né, morto, né?
mas tiveram ver a vitória de Deus sobre a vida de Daniel. Assim será na sua vida. Tá, queridos? Não nega Jesus, seja fiel ao Senhor, assim como Saulo foi, assim como Sadraque, Mesaque foi, tá certo? Assim como Daniel foi, tá certo? Não negue a Jesus, porque Ele está contigo nesta peleja e não abre mão de você. Tá, queridos? Que Deus abençoe. Fique com esta mensagem. Se gostar dos conteúdos, se inscreva no canal, deixa seu like, comente e compartilhe com seus amigos. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor.